Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma ideia utilizando aqui o software GIMP, ok? Na versão 2.10.24. Se você ainda não tem esse programa no seu computador, não tem problema, você pode vir aqui no site gimp.org e depois acessar o botão de download, que é esse botãozinho aqui, ó, download 2.10.24. Clicou aqui em cima, você vem para a tela de download e aqui você tem dois botões bem destacados. O primeiro vai te trazer a opção de baixar o GIMP via BitTorrent. E o segundo vai trazer a opção de baixar o GIMP de forma direta, tá bom? Eu utilizo essa opção. E aí, depois que você baixou o GIMP, você pode então fazer a instalação. É uma instalação bem simples e você simplesmente vai avançando e no final, né, você vai ter ali aquela telinha de conclusão. Realmente a instalação é muito básica, tá, gente? E aí você vai baixar o programa e você vai fazer a sua instalação e depois você vai me acompanhar nisso aqui, tá? A ideia é simples. Vamos imaginar que você vai criar um jogo 2D e que você precise de texturas para o seu jogo e você não quer utilizar uma textura extraída da internet, tá? Até porque imagens que estão na internet elas podem ter direitos autorais. Então, se você quiser fazer uma coisa mais personalizada, uma coisa sua mesmo, é interessante que você desenvolva as suas texturas. Por mais que não fique tão perfeito, né? Por mais que não fique aquela textura tão linda, mas você vai poder falar que aquilo ali foi você que realmente desenvolveu, tá? Ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em arquivo, vamos escolher a primeira opção e eu vou definir aqui o tamanho da imagem, tá? Eu vou utilizar um tamanho pequeno, mas que vai me permitir ter um certo nível de detalhamento. Eu vou utilizar o tamanho 256 por 256, então eu tenho aqui largura e altura. Em pixels, tem várias unidades aqui para você escolher. E aqui mais para baixo você tem as opções avançadas. Se você clicar aqui em cima, você vai ter vários campos para você configurar. Então, eu quero dar destaque a esse aqui, ó, preencher com transparência, tá? Você tem aqui cor de frente, você tem cor de fundo, você tem branco, você tem transparência, você tem textura. Eu vou deixar transparência, tá bom? E aí eu posso dar um OK. Pronto. Eu já tenho aqui a minha tela de pintura de uma forma muito parecida com o que você também pode ter usando o Photoshop, que é um outro programa dessa categoria, só que o Photoshop ele é pago, tá? E o GIMP ele é gratuito. Então é uma ferramenta muito apelativa o GIMP, pelo fato de ser gratuito e fazer praticamente tudo aquilo que você pode fazer com o Photoshop. Pode ser que tenha algumas poucas diferenças, mas com um pouquinho de esforço você vai conseguir produzir praticamente as mesmas coisas aqui no GIMP, tá? Vamos lá, gente. A ideia é bem simples. Eu quero criar uma textura e quando eu for levar isso para o meu jogo, eu vou repetir essa textura. E eu preciso que essa textura ela se comporte de uma forma muito interessante. Por exemplo, quando a primeira textura terminar e começar a segunda, que na verdade é uma repetição, eu quero que as imagens elas se encaixem perfeitamente, tá? E o problema é como que a gente faz isso. Se eu não estivesse usando a simetria, eu teria que tomar muito cuidado. Deixa eu colocar aqui uma cor, gente, para a gente poder usar. Ó, cor de primeiro plano. Vou escolher um marronzinho aqui mais escuro e vou dar um OK. Pronto. Aqui mais para baixo nós temos como se fossem opções da ferramenta, tá, gente? Nós temos aqui a opacidade, nós temos o tamanho do pincel. Nesse caso eu estou usando o pincel. E você tem mais opções também, tá? Eu vou fazer o seguinte, a força eu já havia mexido, eu vou clicar nesse botãozinho para poder resetar os valores padrões, tá? Pronto, 50 voltou para o padrão. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente tentar desenhar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho desse pincel. Acho que está muito grande.
Ótimo. E aí, eu posso começar aqui, ó. Agora, olha que interessante, gente. Se fôssemos fazer isso daqui a olho, né, sem usar o recurso da simetria, teríamos que tomar muito cuidado fazendo isso daqui de um lado e exatamente igual do outro lado, tá? Mas isso vai nos dar muito trabalho e pode ser que não fique tão perfeito, tá? Agora, olha a diferença de quando você usa esse recurso chamado de pintura simétrica. Fábio, uma pergunta, como é que eu habilito isso? Assim, gente. Vocês podem vir aqui em janelas. Aqui você vai ter diálogos de encaixe. E aqui você vai procurar por pintura simétrica. Novamente, gente. Janelas, diálogos de encaixe, depois pintura simétrica. Clicou aqui em cima, você pode observar aqui na sua direita e você vai ter essa borboleta, tá bom? E aqui você tem simetria e uma flechinha que vai te trazer algumas opções. Você pode escolher a opção nenhum, não tem simetria, espelhar, e aí você define como vai funcionar o espelhamento, mosaico e mandala. Então você tem 4 opções para você trabalhar aqui. Eu vou escolher espelhar, e aqui eu tenho as opções sobre o espelhamento. Vamos imaginar que eu vou pegar a opção simetria vertical. Observem, o programa ele coloca para vocês aqui uma linha realmente na vertical. E aí, conforme você desenha de um lado, o programa ele vai realizar a mesma coisa do outro. Olha que interessante. E aqui você pode puxar, tá vendo? Olha como é que casa perfeito, gente, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma plataforma, né? Eu vou pintar isso aqui tudinho, gente. Eu estou usando aqui uma caneta, mas dá para fazer com o mouse. Eu vou largar essa caneta também, gente. Eu vou ficar com o mouse, tá bom? Então, sem caneta, ficando aqui só com o mouse, tá? Só acertar aqui. Tá aí. Então, isso aqui é o tamanho do chão que eu queria, né? Da plataforma. Posso segurar tecla Ctrl e usar o scroll do mouse para poder me aproximar e com o mesmo scroll do mouse, puxando para trás, eu me afasto, tá? Quando você está bem perto, você usa a barra de espaço para fazer a movimentação da sua tela de pintura, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero trazer um certo detalhamento aqui. Eu vou colocar uma cor um pouquinho mais clara, vou clicar aqui. Vou pegar essa cor aqui um pouco mais clara, vou dar um OK. E aqui na parte da força, eu posso dar 2 cliques aqui na direção desse valor e colocar, por exemplo, 10. Tá? Então, é um pincel que vai usar pouca força. Conforme você vai passando, ele vai aumentando. Ó. Vai passando, ele vai aumentando. Tá? Então, isso pode ser bem interessante para o nosso trabalho. Tá bom, gente? Vou passar aqui na parte de cima. E agora, vou reduzir um pouquinho esse pincel. Aqui no tamanho. E eu vou fazer aqui algumas poucas marcações. Tá ótimo. Ótimo e ótimo. Aqui, gente, eu não quero usar simetria. Nesse caso, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, desmarco simetria vertical. E aqui eu trabalho de uma forma mais tranquila, né? Então, faço aqui aquela parte de detalhe que eu preciso. Não precisa ficar perfeito, tá? Também não vou dizer para vocês que eu sou aquele baita de um profissional na parte de pintura, mas a vontade de compartilhar é sempre muito boa, né? Sempre muito grande. Então, sempre que eu posso compartilhar alguma coisa, eu compartilho com vocês aqui pelo canal, tá? Muito bem. Deixa eu trazer aqui uma cor um pouquinho diferente. Posso dar um OK, tá, gente? Passar a janela da frente. E aqui, ó, deixa eu marcar de novo a simetria. Só o meio que eu vou desmarcar, que eu quero que fique diferente, tá? Ó, fiz ali as minhas marcações. Legal. Com o mouse, tá, gente? Não estou usando a caneta. Vou desmarcar a simetria. Vou fazer aqui o meio.
a parte que eu realmente tenho aquela preocupação quando eu for duplicar essa textura, é essa parte da esquerda com a da direita, tá? O centro não tem problema, tá bom? Muito bem. E agora eu posso pegar uma cor um pouquinho mais clara, vou diminuir o pincel um pouquinho mais, aqui, gente. Tamanho tá 14, né? Vamos colocar aqui um tamanho 7, talvez. Deixa eu me aproximar um pouquinho, vou marcar a simetria de novo, tá? Só no meio que eu não vou utilizar esse negócio aqui da simetria, tá bom? Se não ficar tão legal, tá? É porque realmente preciso de um pouco mais de prática aqui na questão de criação de texturas. Deixa eu ver se eu cheguei pertinho ali do meio. Chegando perto. Aqui eu vou desmarcar a simetria, que eu faço normalmente sem contar com o lance da simetria. Porque por vezes não fica tão legal. Então a preocupação é mais na parte dos cantos, tá, gente? Nas extremidades. Legal. Então tá aqui como se fosse um chão simples, né? Não ficou aquela maravilha toda, mas já é um começo. Aqui eu poderia marcar simetria, tá, gente? O Ctrl Z desfaz as últimas ações. Aqui eu posso marcar a simetria. Pronto, só o meio que eu desmarco, que eu quero que fique diferente. Legal. Então, esse aqui é o chão que eu quis, né, criar. Não ficou tão perfeito, mas dá pra gente utilizar, ok? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero aumentar a minha tela para ver se essa textura, se eu colocar uma do lado da outra, se ela vai casar perfeitamente. Vamos lá para a gente ver. Eu vou clicar sobre imagem, depois tamanho da tela de pintura, e aqui eu vou duplicar a largura. Então, ao invés de 256, 512. Tá bom? Se eu marco a correntinha, quando eu modificar o valor de cima, o valor de baixo também será alterado. Então, não vou marcar a correntinha, vou aumentar só largura. Nós vamos dar um redimensionar. Tá aqui, pronto, redimensionamos. Afastar um pouquinho. Vou pegar aqui a ferramenta de movimento. Se bem que já estava na posição certa, mas ainda assim eu vou ficar com ela. E aqui na nossa direita nós temos, bem no comecinho, camadas. Clicamos aqui em cima. Vou duplicar essa camada apertando o botão direito e escolhendo a opção duplicar camada. Vou pegar essa réplica, colocar ela aqui para ver se casou perfeitamente bem. Tá vendo, gente? Olha só como que fica perfeitinho, ó lá. Tá vendo? Ó, casa certinho, né? E nos traz aquela sensação de continuidade. É como se você tivesse uma imagem só, tá? Então esse recurso aqui, que é o que eu quis compartilhar com vocês, chamado de pintura simétrica, é bem interessante. E eu estive mostrando para vocês apenas a parte da simetria vertical. Vocês podem testar também depois simetria horizontal, simetria central e isso aqui eu não testei ainda, então não vou falar sobre isso, tá, gente? E depois vocês podem testar também um mosaico, bem interessante, tá? Estive testando um mosaico e dá para criar uma textura para você duplicar e colocar imagens do lado direito, esquerdo, para cima e para baixo, fica perfeito, tá? Mas enfim, gente, tá aí o recurso, espero que vocês tenham curtido. Então, se você estava buscando por uma ferramenta para criar suas texturas para os seus jogos, você tem aqui uma ferramenta gratuita que é o GIMP, na sua versão 2.10.24, versão atual. E é claro, acompanhem sempre o site, porque como esses programas free, eles se atualizam muito rapidamente, então, observando o site, você vai ficar antenado com todas as novidades. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!